Olá investidor, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Criptoverso, a série especial do Market Makers que investiga esse mercado de criptoativos, essa coisa tão louca, exótica e fascinante que pouca gente aqui na Faria Lima entende, mas isso está começando a mudar. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que está mais adiantado, acho que dá para dizer isso, nesse mundo de cripto, que é o famoso DeFi ou finanças descentralizadas, enfim, o mundinho cripto botando o pé no terreno dos bancos. Quem está aqui comigo hoje é o Davi Lauan, diretor de Research da Bitwise, uma das maiores gestoras de criptoativos dos Estados Unidos e do mundo. Bom, engenheiro de formação, como a maioria das pessoas aqui na Faria Lima e no mercado cripto, o Lauan teve um caminho bastante parecido com o da maioria dos convertidos em cripto do mercado financeiro. Ele foi analista de ações no Itaú BBA, no JP Morgan, apareceu 13 vezes na lista dos melhores analistas da Investor Relations, enfim. Mas, na verdade, ele cobria um mercado muito pouco disruptivo e muito tradicional, que é o mercado imobiliário, antes de ser mordido aí pelo bichinho do Bitcoin. Em 2019, ele deixou essa vida, foi para os Estados Unidos. Na verdade, antes disso, né, se juntou a Hashdex, depois migrou para a Bitwise, onde está até hoje. Também é o nome que mais apareceu quando eu perguntava para as pessoas especialistas em cripto, quem é que você conhece que manja muito desse assunto? Todo mundo falava o nome do Davi. Mas antes do Davi se apresentar, também está aqui comigo, como vocês já perceberam, o Renan Souza, do Seu Dinheiro, repórter especializado em criptoativos, para me ajudar a fazer perguntas mais inteligentes. Tudo bem, Renan? Tudo certo, Renato. Tudo certo, Davi. Boa tarde. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Legal. Davi, sem mais delongas, então, queria que você se apresentasse para a nossa audiência do Criptoverso. Tudo bem? Tudo bem. Fala, Renato. Um prazer estar aqui. Oi, Renan. Tô super animado para o nosso papo. Falar um pouquinho de mim. Eu toco a área de pesquisa da Bitwise. A Bitwise talvez no Brasil seja menos conhecida. A gente é uma gestora de cripto aqui nos Estados Unidos. Eu diria que a gente é conhecido por três coisas, talvez o mais conhecido por três coisas no mercado. Primeiro, a gente é a empresa que introduziu a ideia de investimento via índice no mercado de cripto, né? Então a gente lançou o primeiro e o maior fundo de índice de cripto no mercado, depois a gente começou a expandir a nossa suite de fundos. Hoje a gente tem 12 ou 13 fundos que cobrem aí várias verticais, várias estratégias, e eles vêm empacotados de jeitos diferentes. A segunda coisa, a gente é uma das empresas que está aqui no processo de aprovação de um Bitcoin, do ETF de Bitcoin Spot aqui nos Estados Unidos, com a SEC. A gente tem bastante expertise nessa parte de ETF e índice aqui na Bitwise. E o terceiro, puxando um pouquinho a minha sardinha, a gente faz bastante um esforço de research e educação bastante forte aqui nos Estados Unidos e também para outros países, do pessoal que vem de finanças tradicionais. O nosso material que é mais conhecido e que eu já deixo aqui como recomendação é o livro do Instituto de Pesquisa do CFA, que cobre criptoativos, que o nosso CIO, Matt Hogan e eu escrevemos, e eu acho que é uma boa peça de introdução aí, especialmente para quem já tem um background em finanças. Antes disso eu trabalhava no mercado sell-side, como você falou, Renato. Antes disso eu era engenheiro. Então aí em 2016 eu juntei essa minha paixão por tecnologia mais no começo da minha carreira, depois com esse interesse em finanças e economia que eu desenvolvi depois. Migrei para o mundo de cripto, me mudei para os Estados Unidos, eu moro aqui na Califórnia e até agora não olhei para trás. Mudei do mercado tradicional para o mercado de cripto e fiquei. Ou seja, o cara que escreveu o livro do CFA não é pouca coisa, né? Ele fala com uma certa humildade aí, mas não é pouca coisa. Bom, eu ouvi falar que é o documento mais downloaded. Não, a gente vai passar para frente aí para quem a gente puder também, isso daí, que é muito bom o conteúdo. E necessário, né? Bom, mas, Davi, vamos chegar no assunto aí. A gente escolheu falar de DeFi porque, não sei nem se você concorda com isso, né? Mas pelo que eu tenho visto, pelo que a gente tem estudado do assunto, é um dos mercados aí que parece que cripto está mais adiantado, né? Muita coisa está acontecendo. Queria que você explicasse para a gente o que é o DeFi, né? O que é essa descentralização, por que isso importa. Então, acho que para explicar DeFi, vale a pena a gente começar com os smart contracts, a ideia de contratos inteligentes. Esse é o grande fundamento e a grande inovação que eu acho que DeFi traz, né? Basicamente é uma aplicação de smart contracts para execução e uso de serviços financeiros. E o jeito que eu penso para começar a pensar sobre esses smart contracts é que normalmente quando a gente pensa numa transação de cripto,
a gente normalmente está pensando num pagamento direto, né? Então vamos falar assim, primeira coisa que vem na cabeça quando fala uma transação em cripto vamos falar assim, o Davi está mandando uma determinada quantidade ou uma determinada porcentagem de bitcoins para o Renato, né? Isso é um pagamento direto, e isso é uma das coisas que dá para fazer em cripto, é super legal. A grande inovação aqui, eu acho, é que quando você começa a fazer esses ativos serem digitais de uma maneira nativa, uma coisa interessante que começa a acontecer é que você consegue começar a programar essas transações. Então eu vou dar um exemplo também de uma coisa que é super fácil de executar no mercado de cripto. A gente pode fazer uma transação do tipo, o Davi está transferindo uma determinada quantidade, vamos falar de bitcoins, para o Renato, mas só se o Renan também aprovar essa transação, né? Então, basicamente o que a gente montou aqui é o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de escrow account. O pessoal usa isso muito para fazer transações imobiliárias, e no mundo inteiro o pessoal usa para fazer uma transação de M&A, por exemplo, né? Imagina que você precisa ter um dinheiro reservado até determinado evento acontecer. Esse é um exemplo. Outra coisa que dá para fazer muito fácil, assim, eu posso fazer, o Davi vai transferir esses bitcoins para o Renato, mas só se o Renan assinar, e essa transação só vai ser executada daqui a 5 anos, por exemplo. Isso aqui parece um trust, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui a gente está programando essas transações e criando transações mais complexas, de maneira que elas começam a parecer mais contratos do que simplesmente um pagamento direto. E eu acho que isso é o que está por baixo da ideia dos contratos inteligentes. E é basicamente isso que basicamente gerou o Ethereum, né, que é a grande plataforma, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, em que todas essas aplicações de DeFi acontecem e existem hoje. Esses contratos muito simples que eu falei, eles são bem fáceis de executar, você consegue executar no Bitcoin, mas o Bitcoin ele tem uma linguagem de programação que é muito limitada, você não consegue fazer programações muito complexas no Bitcoin, pelo menos no blockchain principal do Bitcoin. E isso é feito por um motivo, pelo fato do Bitcoin otimizar para ser extremamente seguro, extremamente descentralizado. E aí, basicamente, o que o Vitalik, né, que é o criador do Ethereum, que trabalhava no Bitcoin, trabalhava num projeto associado ao Bitcoin, ele saiu para montar esse Ethereum, basicamente com a ideia de que, tudo bem, eu aceito ter um blockchain que é menos descentralizado que o Bitcoin, provavelmente menos seguro um pouco que o Bitcoin, mas por outro lado, eu consigo programar praticamente qualquer tipo de contrato que eu consiga imaginar ou reduzir a uma lógica computacional. Aqui que começou a ideia de smart contracts ou esses contratos inteligentes mais forte. E é claro que você não consegue executar qualquer tipo de contrato, mas a ideia é qualquer contrato que você consegue reduzir a uma lógica computacional, né, coisas do tipo, se isso, então faça aquilo, esse tipo de coisa você consegue reduzir a um smart contract, é um contrato que consegue ser executado sem ter um banco no meio, sem ter um intermediário no meio, sem precisar de testemunha e todo esse processo que a gente conhece quando a gente está executando um contrato normal. Então, basicamente, isso que o Ethereum nasceu para fazer. E aí a pergunta que o pessoal começou a fazer é, legal, esses contratos, esses exemplos que eu dei aqui são bem simples, o quão mais complexo a gente consegue fazer esses contratos? E aí o pessoal começou a aplicar essa ideia para serviços financeiros. E acontece que a gente consegue fazer coisas até que bastante sofisticadas nesse mundo, especialmente nos serviços financeiros, porque tem muita coisa no serviço financeiro que eu acho que consegue ser reduzido a uma sequência de, se for isso, portanto faça aquilo. E tem muito intermediário que exige confiança no meio, e isso eu acho que é uma das grandes coisas que você consegue resolver com o mercado de cripto. Então hoje, nesse mercado de DeFi, na verdade tem vários serviços financeiros que você consegue executar do mesmo jeito que você executa um pagamento simples daquela transferência de Bitcoin que eu mencionei. Então você consegue fazer trading, você consegue tem protocolos de empréstimo, você consegue depositar e ganhar um yield. Tem protocolos, tem até algumas versões simples de asset management. Existe uma versão descentralizada da Bitwise no mercado. Você consegue fazer contratos seguros. Então, basicamente, essa é a ideia de DeFi. É usar essa ideia, essa funcionalidade dos contratos inteligentes para executar serviços financeiros.
Isso começou, bom, essa ideia já existe basicamente desde o do nascimento do Ethereum, e aí a gente começou a ver os primeiros protocolos de DeFi, provavelmente o primeiro que começou todo esse mundo de DeFi, que até hoje é um dos principais protocolos do mercado, um protocolo chamado Maker, que vocês já devem ter ouvido falar, talvez os ouvintes aqui não tenham, mas o Maker foi esse primeiro grande protocolo, e aí começou a surgir vários outros tipos de aplicações. E hoje esse é eu diria que um caso de uso importante no mercado de cripto. Hoje existe mais ou menos 80 bilhões de dólares de capital alocado, né? Essa é uma métrica que a gente chama de TVL, Total Value Locked, nesses protocolos de DeFi. Você pode pensar nisso como o capital que está alocado nessas aplicações de DeFi. Como o mercado caiu bastante, esse número chegou a quase 250 bilhões, se eu não me engano, no final do ano passado, e vindo de praticamente zero há 2 anos atrás, né? Então, assim, realmente acho que é uma demonstração importante de tração e uso de caso que a gente tem no mercado de cripto. Davi, antes de continuar a pergunta, você falou de plataformas de empréstimo também, né? Você está falando de staking e lend que dão esses retornos para o investidor? Então, existem vários tipos, né? Eu acho que assim, quando eu penso quais são os grandes subsegmentos dentro de DeFi, né? Tem um que é trading, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Existe o segundo que a gente chama de borrowing and lending, vamos dizer assim, depósitos e empréstimos. E aí tem vários tipos aqui de tipos de protocolos, assim. Os principais aqui provavelmente seriam o Maker, né? Que muita gente considera ele como um protocolo de empréstimo, e basicamente você deposita um ativo, vamos dizer um Ether, né? E você tira uma stablecoin, por exemplo. Então, é um jeito de você fazer um empréstimo colateralizado. Existem outros também, Aave, Compound, tem um range relativamente grande aqui. Mas, em geral, esses protocolos de lending and borrowing, a gente está falando em empréstimos colateralizados, em que, por um lado, você consegue depositar o seu ativo e obter um yield. Por outro lado, você consegue depositar o seu ativo e retirar um outro ativo baseado nesse colateral que você colocou. Mas se eu coloco um ativo e tiro um outro, me parece câmbio, não empréstimo. E aí que eu fico me perguntando assim, não me parece uma coisa tão revolucionária assim, uma vez você está emprestando dinheiro para quem já tem dinheiro. Na verdade, esse protocolo serve para quê? Para eu pegar um outro ativo e me alavancar? Eu não poderia, por exemplo, ou não existe uma solução que dê para eu ir lá, sei lá, deixar de lado o meu empréstimo imobiliário com a Caixa e pegar um dinheiro para comprar um imóvel, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas usa como serviço financeiro, né? De empréstimo. Sim. Não, esse é um ótimo ponto, e aí eu acho que talvez depois a gente pode falar um pouquinho mais do que DeFi traz de novo. E eu acho que tem algumas coisas para a gente discutir aqui. Mas acho que eu começaria aqui, assim, respondendo a sua pergunta, Renato, com talvez 2 observações. A primeira, assim, acho que assim, vale a pena ter em mente que a gente está muito no começo de DeFi, né? De novo, esse negócio praticamente não existia há 2 anos em termos de adoção de usuários e tal, e a gente está numa fase inicial. Hoje, a maioria dessas atividades, vamos dizer, de empréstimos que acontecem, é meio parecido com um pedaço do business de prime brokerage que existe no mercado tradicional. Então, sim, basicamente uma parte grande disso e uma parte desse uso é basicamente para pessoas que querem tradear com alavancagem, né, dentro do mercado de cripto. Existem outros usos também, outras coisas que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, mas acho que hoje esse é um dos grandes usos. Mas a gente pode também gastar um pouquinho mais de tempo e talvez primeiro falar um pouquinho do que eu acho que o DeFi traz de novo e por que essa é uma arquitetura diferente e interessante, e aí depois a gente consegue explorar talvez casos futuros e as coisas que estão aparecendo aí mais recentemente, e que eu acho que são aplicações que talvez vão ser até mais claras pro dia a dia, assim. Então vamos lá, o que traz de novo para o público? Eu acho que tem uma parte importante aqui para entender que eu acho que o jeito melhor de pensar em DeFi é como se fossem aplicativos que rodam em cima de um blockchain, né, tá? Então, eu acho que a melhor analogia aqui para começar pensando é basicamente usar o seu telefone,
né? Então, se você tem um telefone da Apple, esse telefone roda em cima de um sistema operacional que chama iOS. Se o seu telefone não é da Apple, provavelmente ele roda em cima do Android, né? Que é um sistema operacional desenvolvido pelo Google. Você raramente interage com o sistema operacional diretamente. O que você interage são com os aplicativos que tem em cima no seu telefone, né? Então você vai ter o Twitter, o Airbnb, o Uber, o Instagram, ou seja lá o que for. Então você tem essa ideia desses aplicativos que rodam em cima desse sistema operacional. Basicamente o que a gente tem no mundo de DeFi é uma arquitetura que eu acho que, ao risco de ser um pouquinho muito simplista aqui, os engenheiros talvez vão me criticar um pouquinho, mas eu acho que para entender isso num nível bem alto, é uma arquitetura mais ou menos parecida. Você pode pensar como uma rede de blockchain, que é o Ethereum, que é como se fosse esse sistema operacional, que talvez a maioria das pessoas nem vai interagir com ele diretamente. Em cima disso, você tem esses aplicativos de DeFi. Então, acho que o melhor jeito de pensar neles é como se eles fossem realmente aplicativos. A grande diferença óbvia aqui é que são aplicativos que não têm uma empresa por trás, né? É um conjunto desses contratos inteligentes que executa esses serviços de maneira sem ter ninguém no meio. Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia. E por que isso é legal? Eu acho que isso é legal por alguns motivos. O primeiro deles é que ele traz um nível de transparência que eu acho que é bastante difícil de você ter até no mundo de finanças tradicionais, né? Então, quando eu executo, vamos dizer, um trade numa exchange dessas descentralizadas, ou quando eu uso um desses protocolos de empréstimos descentralizados, o Ethereum que está embaixo, que é como se fosse esse sistema operacional, ele funciona como essa rede de liquidação, né? Onde essas transações são executadas de maneira final e liquidadas. E o fato de você ter esse blockchain, que é essa base de dados, que todo mundo consegue enxergar, mas ninguém consegue manipular e ninguém consegue controlar totalmente, dá um nível de transparência que eu acho que é difícil de você ter no mercado tradicional. Inclusive, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em detalhes. A gente acabou de ter um episódio muito interessante, que eu acho que mostrou essa vantagem. A gente teve esse crash, né, no mercado de cripto aí, nos últimos 2 ou 3 meses. A gente viu vários agentes do mercado de crédito de cripto centralizados tendo problemas muito graves, e os protocolos de DeFi todos funcionaram exatamente perfeitamente como eles eram para funcionar. Teve gente que perdeu dinheiro, né? Teve gente que colocou colateral e foi liquidado, mas isso acho que é parte do jogo. Mas você não viu coisas do tipo gate, né? Proibir retirada de recursos e etc e tal, que você viu nos agentes centralizados da mesma maneira que você viu no descentralizado. Então, o primeiro que eu diria é essa transparência. A segunda, que eu acho que talvez seja mais, na minha opinião, eu acho que é o mais interessante de DeFi, é essa ideia que o pessoal chama de composability. E aí que é o risco de inventar uma palavra nova em português, eu não quero falar composabilidade, mas é a ideia de você conseguir compor esses serviços financeiros mais ou menos do jeito que você constrói Legos, né? O pessoal chama isso de money Legos. E essa ideia acho que é uma ideia bastante poderosa. É a ideia de você criar serviços financeiros numa maneira que é um pouco mais parecida com o jeito que você cria software open source, né? Imagina que, por exemplo, um banco, vamos falar o Chase, ou sei lá, para usar um exemplo brasileiro, vamos falar que tem um banco brasileiro que ele quer abrir uma operação de crédito. O que ele precisa fazer? Ele precisa basicamente começar do zero, né? Ele precisa desenvolver esse expertise, tem questões de liquidação e cobrança, etc e tal, que todo banco precisa fazer desde o zero. Aí, se o outro banco quiser fazer, ele vai ter que fazer isso de novo. A ideia de você criar esses serviços em DeFi é que você cria esses protocolos que todo mundo consegue trabalhar junto, todo mundo consegue contribuir e melhorar, e cada um consegue explorar do jeito que fizer mais sentido para ele. Então, acho que essa ideia do composability, na minha opinião, é a força maior desse mercado de DeFi. Existem outras coisas também, né? Tem toda essa questão de ser um mercado aberto, que todo mundo consegue acessar, né? Essa ideia
que o pessoal associa muito com a descentralização, né, com essa ideia de resistência à censura e etc e tal, que eu acho que cripto traz. Em DeFi, na minha opinião, isso acho que isso para alguns mercados específicos pode não fazer tanto sentido, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tem uma parte grande, importante do mercado de DeFi hoje, que é o que a gente chama de Permissioned DeFi, que é o DeFi permissionado, que principalmente é onde as instituições estão começando a olhar um pouco mais de perto, mas tem essa parte de qualquer pessoa poder conseguir usar esses protocolos também. Então, eu acho que, assim, dá para falar um pouquinho mais, mas eu diria que principalmente essa questão de transparência, essa questão de você conseguir compor esses primitivos de maneira a criar coisas novas, e eu acho que também tem essa ideia de ser um sistema aberto. A gente pode falar também, acho que tem outras coisas interessantes, né? Acho que tem uma questão de eficiência aqui também, de você ter essa rede de liquidação, que é o Ethereum, que é uma rede de liquidação bastante rápida, ou que deve se tornar muito mais rápida do que é hoje, nos próximos 2 anos e tal, mas eu diria que acho que essas são as principais vantagens. Do ponto que eu já ouvi de gestor de hedge fund de cripto grande, de alguns bilhões de dólares aqui, falar que às vezes, quando ele quer executar um trade, ele às vezes encontra a execução melhor numa exchange descentralizada, como Uniswap, a gente pode falar um pouquinho mais, é um exemplo, do que numa Coinbase, do que numa exchange centralizada. Você citou aí alguns casos de centralizado e descentralizados, né? Você estava se referindo ao que aconteceu recentemente aí com o Luna, com o Celsius, com o Voyager, né? Com o Three Arrows Capital, que são... todos esses tiveram problemas muito sérios, né? Praticamente faliram, mas todos tinham um dedo humano ali, fazendo um gerenciamento de risco meio ruim, né? E os que você citou, que são os descentralizados, né? Que são os protocolos automáticos, esses passaram muito bem por esse terremoto, né? E não tiveram problema nenhum. Então, Renan, se você quiser ir da próxima aí. Davi, bom, você falou bastante coisa aí que a gente pode encaixar num bloquinho simples e grande chamado tecnologia, né? E hoje cripto é muito comparado com ações de tecnologia, né? O próprio Bitcoin tem uma grande correlação com o mercado norte-americano, né? Principalmente com o Nasdaq, com o S&P. E em um dos relatórios da Bitwise, você destaca que DeFi, né? Eu vou citar aqui, parece muito com ativos em early stage do ponto de vista de valuation e crescimento. O que você quer dizer com isso? Isso abre uma oportunidade aí ou o investidor agora ele tem que olhar com outros olhos? Não, tem uma história interessante aí. Você sabe que a gente lançou o primeiro fundo de índice de DeFi do mercado. Foi há mais de 1 ano atrás. E a gente estava pensando nisso há bem mais tempo do que isso. E quando a gente lançou aquele fundo, DeFi era bem menos óbvio do que eu acho que é hoje, né? E a gente tinha uma grande dúvida, assim, porque o nosso público principal são os financial advisors, né, que seriam os consultores financeiros, os RIAs, que seriam os escritórios, e family offices. Esse é o nosso público principal. Nosso público, os nossos investidores são investidores bem finanças tradicionais. E a gente falou, quando a gente foi lançar esse fundo, a gente pensou que, poxa, para esse público, o Bitcoin já está bem lá na direita, né, na curva de risco deles. DeFi está mais ainda, né, ainda mais há 2 anos atrás, quando a gente começou a idealizar esse fundo. Então, a gente tinha um pouco de preocupação de quanto de interesse que a gente ia ver do mercado nessa classe de ativos. E a gente acabou tendo uma surpresa bem positiva. E um dos fatores pelo qual a gente viu um interesse desse mercado, vamos dizer, mais finanças tradicionais e um mercado mais institucional nesses ativos de DeFi, é que eles são muito mais fáceis para essa classe de investidor de pensar e em termos de valuation do que algo como o Bitcoin. Assim, eu tenho uma opinião forte de que o Bitcoin, acho que o jeito de pensar como o Bitcoin é como se ele fosse uma commodity, né? Como se fosse um ouro ou uma commodity que você não consegue fazer um fluxo de caixa descontado. Não quer dizer que ela não tem valor. Inclusive, eu sou super fã do Bitcoin, acho que ele tem um super valor, acho que é um dos ativos menos entendidos do mercado, por mais que ele está tão aí
na mídia e nas notícias. Mas o Bitcoin acho que é muito mais fácil de pensar como um commodity, né? A maioria desses ativos de Layer 1, que a gente chama, né? O Bitcoin, o Ethereum, eles não têm uma fonte de receita externa que permita você fazer um exercício de fluxo de caixa. Eu gastei bastante tempo pensando sobre isso, porque na minha vida anterior eu era um analista de equities, né? Eu não conseguia pensar em nenhum investimento que tivesse essa cara mais commodity e menos como um ativo gerador de caixa. Mas uma coisa interessante nos ativos de DeFi, e aí voltando um pouco para essa analogia deles serem um aplicativo que roda em cima de um blockchain, é que eles têm uma fonte de receita. Então, eu vou pegar o exemplo que eu uso normalmente é uma exchange descentralizada, né? O Uniswap é a que a gente usa mais. Se eu quiser tradear, usar essa exchange descentralizada, não é de graça. Existe um fee, né? Esse fee, na média, aí é uns 30 basis points, né? Que você tem que pagar para usar o Uniswap. Ou seja, quando eu executo uma transação no Uniswap, 30 bips desse volume, do volume dessa transação, ele entra como, entre aspas, receita para o protocolo. Então, esses protocolos, eles têm uma fonte exógena de receita que esses ativos mais Layer 1 não têm. Então, você consegue até fazer exercícios que são mais parecidos com os exercícios de valuation que a gente vê no mundo de equities, você consegue fazer com esses aplicativos. Para pegar o Uniswap como exemplo, o Uniswap acho que ele negocia mais ou menos entre 1 e 2 bilhões de dólares por dia, o que quer dizer que ele dá uma receita anual de mais ou menos uns 500 milhões de dólares por ano. Agora, então assim, não é desprezível, é um número bem razoável aí, eu diria, né? Especialmente para um protocolo early stage, que basicamente não tinha atração nenhuma de usuário há 2 anos atrás. Então, o pessoal consegue derivar múltiplos do tipo EV sales, o pessoal consegue até calcular coisas do tipo, parte dessa receita em alguns protocolos pode ser distribuída para o usuário. Então, você consegue até fazer umas contas desse tipo. É muito mais parecido com o raciocínio que você tem para analisar uma ação. Dito isso, é early stage, né? Então é muito mais parecido com olhar uma startup que está num ciclo inicial. Então acho que a maioria das pessoas não vai exigir que uma startup que está fazendo o seu round Series A ou Series B pague dividendo, né? Isso é um negócio que vem mais para frente. Mas essas empresas têm essas fontes de receita que você consegue analisar e você consegue analisar em real time. Assim, nem existe o conceito de você olhar o resultado no fim do trimestre, não tem essa. Você consegue olhar tudo em real time e ver exatamente o que está acontecendo. Então esse foi um dos grandes pontos, na verdade, que fez o nosso fundo de DeFi ser bem mais bem sucedido e mais facilmente aceito do que a gente estava imaginando. Nessa parte de valuation, eu acho que é mais parecido com esse tipo de ativo mais tradicional. Ô, Davi, voltando um pouco ali ainda quase na teoria, né, do DeFi ali, eu fiz uma brincadeira ali, mas acho que é uma provocação que eu acho que é válida, principalmente nesse mundo aí de cripto, né, que a gente, pelo menos eu, né, tem uma dificuldade de trazer para o mundo real, né, as coisas que estão acontecendo. Eu falei ali, pô, se é possível eu fazer um financiamento imobiliário no mundo de DeFi, ou se eu consigo, sei lá, em vez de usar o meu carnê lá do Banco BV para comprar um carro novo, se eu não consigo fazer isso via algum protocolo. Essas coisas mais mundanas, elas já estão acontecendo e elas podem vir a acontecer um dia? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu vou até, se eu puder, vou expandir um pouquinho. Pode expandir. Que o pessoal sempre fala, não, DeFi é legal, é super promissor, mas inclusive se você olhar os preços do token, tá horroroso, né? Os tokens vêm caindo bastante. Inclusive antes do mercado de cripto corrigir. Se você olhar do meio pro final de 2021, você já viu o DeFi ter uma correção muito mais forte do que a correção do mercado de cripto que só veio depois. E o pessoal sempre pergunta, não, se isso é tão legal, por que os preços não estão reagindo? Então essa é uma pergunta que a gente já vem respondendo há quase um ano atrás. E eu acho que toca muito nessa pergunta, nesse ponto que você fez, Renato. Eu acho que hoje tem 3 coisas que seguram esse mercado de DeFi.
A primeira delas é que é a questão das limitações que você tem no Ethereum, né, que é essa rede de liquidação, vamos dizer, esse sistema operacional em que as plataformas de DeFi rodam. Então, o Ethereum hoje, como a maioria das pessoas que estão no mercado de cripto sabem, ele tem um problema de escalabilidade. Isso é um problema fundamental, assim, super importante dos blockchains, que é difícil você conseguir colocar muito mais transação dentro desse blockchain e manter o conceito de descentralização. Isso não é um problema fácil de resolver, mas é um problema que o pessoal já está endereçando há muitos anos, pelo menos desde 2015 e 2016, e a gente está passando numa fase em que a gente vai começar a ver algumas dessas soluções serem implementadas no mercado. Na verdade, já estamos vendo nos últimos 6 meses. Então, a primeira coisa que eu estava segurando esse mercado de DeFi é que para o usuário normal, os FIIs poderiam ficar muito caros. Então, acho que esse é a primeira grande restrição, especialmente para o DeFi se espalhar para um público de retail maior. A gente vai ver ganhos de escalabilidade muito importantes, especialmente no Ethereum, vindo aí nos próximos 2 ou 3 anos. Então, acho que é um assunto que está endereçado, mas que hoje é um ponto de dor para muita gente que quer usar DeFi, especialmente para transações menores. O segundo ponto que eu acho que segura DeFi um pouco é a questão, eu diria, regulatória, para as instituições conseguirem usar a DeFi de maneira que seja mais confortável para elas. Isso eu acho que também é algo que a gente provavelmente vai endereçar nos próximos anos, mas aqui entra essa ideia do DeFi permissionado, né, que acho que é um braço, é uma vertente em DeFi que vem crescendo nos últimos meses e vai começar a crescer provavelmente muito mais, eu acho, daqui para frente. E a ideia disso é você fazer como se fosse você faz como se fosse uma barreira em que para você, antes de você entrar nessa rede ou nessa sub-rede dentro do DeFi, você precisa fazer todos os checks regulatórios que você precisa fazer, que é KYC, AML, etc. e tal. Então, ele perde um pouco essa ideia que eu falei do todo mundo pode usar, mas, por outro lado, você gera um sistema que é muito mais confortável para uma instituição usar. E aqui chega na resposta da sua pergunta, Renato. Eu acho que assim, essas duas coisas são barreiras, né? Então, assim, por que você não consegue fazer um financiamento imobiliário em DeFi? Eu acho que ainda tem toda essa parte de DeFi permissionado que precisa começar a se desenvolver para você ver um banco, por exemplo, começar a interagir com esses protocolos mais diretamente. Mas aí o terceiro ponto que eu queria tocar é que eu acho que assim, sim, a gente vai começar a ver DeFi atingir áreas maiores. Porque realmente eu concordo 100% com você. Hoje, DeFi parece que é protocolos de cripto que ajudam as pessoas a tradarem mais cripto, né? Ou pegar alavancagem em cripto para tradar mais cripto. Fica parecendo um negócio meio circular. O que eu diria disso é uma frase muito usada aqui, né, no mundo de tecnologia, que quase todas as inovações muito disruptivas, no começo elas começam parecendo um brinquedo. Mas elas têm alguma coisa que fazem ela se desenvolver e expandir para um mercado maior. A gente vai começar a ver isso em DeFi. Acho que a gente já está vendo isso em 2 lados. O primeiro, que ainda vai ficar meio no lado cripto, mas a gente já está começando a ver uma junção muito maior entre DeFis e NFTs. Então, você começar a usar DeFi para fazer serviços financeiros que você queira em cima dos seus NFTs, mas aqui ainda dentro de cripto. E o segundo, que eu acho que vai ser uma grande tendência, é a ideia de você começar a trazer, né, o que o pessoal chama de real world assets, ativos do mundo real, para dentro de DeFi. Isso já existem alguns esforços sendo feitos nessa direção. Isso é um negócio extremamente difícil de fazer do ponto de vista tecnológico. Existe uma pecinha aqui no meio, que são os oráculos que eles chamam, para você conseguir trazer essa informação do mundo externo para o blockchain. Então não é um negócio que vem da noite para o dia, não é igual desenvolver um app, assim, são soluções de engenharia muito mais pesadas, mas já tem. Então, assim, o Maker, que é esse protocolo de empréstimo que eu falei, ele já começou a fazer alguns empréstimos lastreados em ativos do mundo real há coisa de 6 ou 9 meses atrás.
O Aave, que é um outro protocolo de empréstimo também, ele já começou a inaugurar um módulo do que eles chamam de real world assets. Então eu vou conseguir ou colocar como colateral ou usar coisas desse tipo, ativos do mundo real. E inclusive a gente já viu alguns bancos começando a experimentar com esse tipo de coisa, ainda de maneira muito preliminar, aquele negócio meio piloto, mas tem um banco da França, que agora eu esqueci qual mas é um banco grande da França. Société Générale, não é? Eu não sei se é o Société, o Crédit Agricole, é um dos 10 maiores bancos da Europa. Eles já têm uma linha com o Maker, que é essa plataforma de empréstimo que eu mencionei. E algumas semanas atrás tem um banco que chama Huntington Bank, que é um banco pequenininho aqui nos Estados Unidos, um banco regional, que também já começou a se integrar com o Maker. Então, acho que assim, a fase que a gente está nisso é uma fase ainda de projetos piloto, de estudo, mas um negócio que a gente sempre vê quando a gente conversa com instituições financeiras aqui é um interesse enorme nesse negócio de DeFi, porque é um trilho diferente, é um jeito diferente de você executar esses produtos. Um negócio que a gente costuma falar muito é o fintech. É o fintech que deu certo. A gente costuma falar bastante sobre isso. É um jeito diferente de executar produtos financeiros e a gente vê várias dessas instituições prestando bastante atenção. Não é um movimento simples, não é um movimento que a gente tem que esperar que aconteça rápido, mas eu acho que a gente está claramente caminhando nessa direção. Só para deixar um contexto aqui, você falou KYC, né, Davi, é o Know Your Client, né, que é aquela obrigação que as empresas do mercado financeiro têm de ter as informações do próprio cliente. Só uma tecla SAP. Exatamente, isso aí. Para você, vamos dizer, operar no mercado tradicional, né, tem vários checks, né, que as empresas financeiras, as instituições financeiras precisam fazer em cima dos seus clientes, né? Não é qualquer um que chega no banco e já começa a abrir conta e operar. Existem várias etapas. Tem que ter uma cópia do seu RG ali. Senão já viu. Uhum. Então, Davi, você falou de regulação, né? Deixa eu provocar um pouco você aqui, porque existem muitos protocolos de DeFi que foram hackeados ao longo do primeiro semestre e, segundo a firma de análise de blockchain, a Chainalysis, os criminosos preferem, inclusive, protocolos de DeFi para aplicar esses golpes. Então, até o momento, 2022, foi 1,3 bilhão de dólares que esses protocolos perderam, sendo que o maior deles unicamente levou 182 milhões de dólares em um desses ataques, enfim. Como que você explica isso para os seus clientes, né? Como que você chega para essas pessoas que estão no mercado tradicional, que esse é um investimento seguro e, enfim, que vale a pena, né, correr esse risco para investir em um projeto novo, em toda esse early stage que você falou? Não, isso é muito boa a pergunta, Renan. Inclusive, acho que tem várias perguntas aí. Mas eu diria que, bom, primeiro assim, a questão regulatória sim é uma questão importante em DeFi. Todo serviço financeiro é uma atividade regulada. Eu acho que a gente ainda vai precisar entender como que DeFi se encaixa nisso, então eu esperaria ver mais desenvolvimentos. Tem algumas partes do mercado de DeFi em que a gente vê risco regulatório maior. Então, por exemplo, no nosso índice, tem alguns segmentos do mercado de DeFi que a gente barra a entrada porque a gente vê risco regulatório um pouco maior. Mas nessa parte de hacks, eu acho que tem algumas coisas para falar aqui. A primeira é que a engenharia desses protocolos ela é muito mais complexa do que a engenharia que a gente imagina, essa engenharia de software normal, de fazer um app, de fazer esses apps que a gente está acostumado a usar. É um negócio muito mais complexo que precisa ter um foco em segurança muito maior. Eu costumo falar muito que assim, a engenharia envolvida num protocolo top de DeFi ou até num Bitcoin ou Ethereum da vida é muito mais parecido com engenharia aeroespacial, é muito mais parecido com lançar um foguete do que com fazer um app, que é aquele negócio que você consegue fazer rapidinho e depois se der errado você vai consertando. Porque depois que você lança um smart contract, esse negócio meio que adquire uma vida própria, né? Não é um negócio que é muito fácil de resolver depois que você solta. E tem algumas áreas específicas dentro do mundo de blockchain que elas são especificamente difíceis de resolver na parte de segurança. A maioria dos hacks que eu me lembro caem em duas categorias.
O primeiro deles, e o maior, é o que a gente chama de bridges. É quando você está movendo de um blockchain para outro. Tudo que a gente falou aqui foi muito centrado no Ethereum, né? Mas existem vários outros blockchains que competem com o Ethereum, né? Tem o Solana, Polkadot, Avalanche, a lista vai, consigo falar uns 5 a 10 aqui que competem com o Ethereum. E quando o pessoal tenta ir de um blockchain para outro, ele precisa usar esse mecanismo que a gente chama das bridges, né? Ou as pontes. As bridges, esse é um pedaço do mercado de cripto que é extremamente difícil de resolver no ponto de segurança. Então, uma parte grande dos hacks que a gente vê, na verdade, são nessas bridges. E o segundo, a gente vê muito, tem como todo grande processo de inovação tecnológica, tem muito projeto vindo no mercado, tem projeto bom, tem projeto ruim, e tem projetos que levam a segurança a menos, vamos dizer assim, em mente do que outros, né? Então, assim, eu penso lá a gente tem um índice, né, com os 10 maiores protocolos de DeFi, nunca teve nenhum, essa é uma das coisas que a gente olha antes de colocar ativo dentro do nosso índice, a gente faz uma análise de segurança do protocolo, né? Hoje existem empresas que são equivalentes à auditoria de segurança para esses protocolos, mas você nunca consegue garantir 100%. O que eu diria para os protocolos mais bem estabelecidos, eles já foram muito mais testados aí em batalha, né? Então você pensa num Maker, num Uniswap, num Aave, isso te dá um pouco mais de confiança, com certeza é um fator super importante para levar em consideração, a gente leva, mesmo apesar da gente não ser investidores ativos, no sentido de ficar buscando alfa, a gente faz análises bem profundas desses protocolos antes de permitir que eles entrem nos nossos índices. E muitos desses hacks que a gente viu em DeFi são protocolos que ainda são pequenos, são coisas que ainda não adquiriram um tamanho relevante e acabam sofrendo hacks. Nos protocolos maiores, o que a gente espera ver são hacks pequenos. Acho que hack sempre vai ter, né? A questão é se é realmente um negócio, um risco existencial, ou se é simplesmente um negócio pequeno que o protocolo consegue cobrir com as receitas que eles têm normalmente e faz parte da vida. Dos protocolos mais estabelecidos, é muito mais esse é o tipo de vira e mexe que a gente vê de vulnerabilidade sendo explorada. São coisas extremamente pequenas, nunca vi nada muito existencial. Dito isso, super importante, segurança é um tópico, talvez o tópico principal em qualquer protocolo de cripto, e o mesmo é verdade para esses aplicativos de DeFi. É bom você falar que sempre, sempre vai ter hack, acho que não alivia muito para quem quer investir nesse mercado, né? Mas olha, Pena, isso acontece com empresas também, né? Se você pegar até uma empresa grande, uma Amazon, um Google, hacks acontece toda hora, né? A questão é aonde que aconteceu o hack, né? Se aconteceu na parte importante ou se aconteceu em algo menor, né? Você vê toda hora no seu telefone, você vai ver uma atualização. Porque a gente arrumou essa vulnerabilidade, né? Isso faz parte do mundo de software e tecnologia em geral. E eu acho que para o mercado de cripto é um conceito mais importante, porque é um pouquinho, essas coisas meio que adquirem vida própria, mas eu sempre quis dizer esses hacks no sentido de essas coisas marginais, assim, isso acho que faz parte tenho certeza que todo mundo aqui já deve ficar recebendo a notificação de atualização de software toda hora, né? Grande parte disso é resolver a vulnerabilidade. Então, aproveitando que a gente está no momento em que o Brasil também discute uma regulação, principalmente sobre criptomoedas de uma forma geral, não tem boa parte do mundo está discutindo cripto apenas, né? Não está discutindo os pormenores, então DeFi, NFTs e tal. Os próprios Estados Unidos estão debatendo uma legislação sobre stablecoins, né? Então eu queria saber de você, o que seria uma legislação boa para DeFi e se é que existiria uma boa legislação para ajudar a dar esse respaldo para os protocolos, para o investidor e até para as análises, né, que vocês fazem? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, legislação é também um tópico muito amplo, né? E aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro depende muito de jurisdição. No caso específico para DeFi, eu acho que provavelmente a solução, como eu acho que sugeri aí numa resposta anterior, provavelmente vai passar por essa veia do DeFi permissionado. Eu acho que é aqui que a gente vai ver os players maiores e que precisam ter uma regulação mais forte.
operarem de maneira mais confortável. Então, eu acho que provavelmente essa questão regulatória ele vai passar por algum tipo de solução que restringe um pouco quem quer usar essa rede de DeFi, e aí eu volto lá para os benefícios que eu falei de DeFi, né? Essa ideia de todo mundo poder usar é legal, é interessante, mas não é a única coisa, onde eu acho que DeFi pode contribuir bastante com o sistema, mas eu acho que provavelmente a gente vai passar por uma solução assim. Mas eu concordo com você, tem várias questões, talvez eu diria que aqui nos Estados Unidos, questões até que acho que hoje estão mais na frente aí na cabeça dos reguladores, né? Tem a questão dos stablecoins. Inclusive stablecoins é extremamente importante para DeFi, né? Esses dólares digitais, né? Para quem não quiser, para quem não gosta de interagir ou tradar em cripto ou usar dólares no mundo de cripto, são os stablecoins, é um pilar bem importante do mundo de DeFi. Mas eu diria que aqui nos Estados Unidos provavelmente o foco hoje está em stablecoins. Tem a questão de status de security, né, do que é valor imobiliário, o que não é, e algumas outras coisas que eu acho que ainda estão na frente. A SEC e o CFTC, né, a SEC é como se fosse a CVM daqui, o CFTC é a comissão que cuida do mercado de commodities e futuros, eles já falaram algumas coisas sobre algumas partes do mercado de DeFi que eles não gostam, principalmente o mercado de ativos sintéticos. Esse é um negócio que para a gente é relativamente claro, que tem um risco regulatório um pouco maior. O resto acho que a gente vai ver se desenvolvendo aí ao longo do tempo. Só um parênteses, né? As stablecoins são aquelas criptoativos que têm uma paridade com as moedas tradicionais, né? Então tem o Tether, que ele vale $1, e agora os ativos sintéticos eu não sei o que é. Ativos sintéticos é um outro jeito de você trazer ativos reais para o mundo de DeFi, mas eu até deixei ele um pouco de lado por causa desse risco regulatório. Mas é mais ou menos na linha do que você falou, Renato. A stablecoin, pensa que é como se fosse um criptoativo, mas que segue o valor do dólar, né? Tem vários jeitos de você estruturar isso, alguns funcionam, alguns não funcionam. Acho que a gente não precisa entrar no detalhe aqui. Uma outra coisa que já dá para fazer no mercado de cripto, a tecnologia já existe, é para você, por exemplo, fazer um criptoativo que segue o preço da ação da Tesla, ou o preço da moeda do Yen. Qualquer ativo, é um recibo, é um PDR, é um ADR. Como se fosse isso, exatamente. Aqui na indústria o pessoal chama de ativos sintéticos, porque assim, não é a ação da Tesla, mas ele é um ativo que replica, né, o retorno da ação da Tesla. E alguém garante. Isso também abre uma nova avenida aí de coisas que dá para você fazer. Então você pode, por exemplo, começar a negociar e ter exposição de preço a ativos no mundo real, mas esse aqui é um lado que, pelo menos por enquanto, a SEC e o CFTC eles acho que ainda olham com um pouquinho mais de cuidado. Isso iria desafiar algumas coisas, né, também do mercado financeiro tradicional, porque a gente nem percebe, mas existe uma diferença ali o BDR que você compra, um banco que está garantindo ele ali, ele ganhou um pedacinho do valor ali, né? Então, existe uma centralização e existe uma comissão ali que a gente muitas vezes nem percebe. Entrando nisso... Esse é até um assunto, eu diria até, dá para expandir nesse assunto, e eu acho que essa parte de ativos sintéticos tem uma questão regulatória ali, mas é a própria questão de tokenização, né? De você começar a refletir ativos reais ou o preço de ativos reais dentro de criptoativos, né? Acho que é meio que um segmentozinho disso que é um outro mundo, é uma outra tendência grande aí. Ô Davi, mais uma coisa aqui falando do setor de DeFi, que a gente não tocou no assunto, que eu acho que é importante. O DeFi torna o serviço financeiro mais barato para o cliente, para a pessoa que está tomando o serviço, porque não adianta ser uma maravilha tecnológica se for mais caro, né? Com certeza. Eu diria que depende muito do que você quer fazer. Então eu diria que depende muito hoje, eu acho que no futuro sim. No futuro eu acho que DeFi vai dar um ganho aí, e um ganho relevante. A gente não está falando um ganho de 5, 10%. Acho que a gente talvez está falando ganho de ordens de magnitude aqui, de ser mais barato para executar esse serviço. Agora, do jeito que ele é hoje, depende muito. Porque depende muito de como esses FIIs são estruturados, vai depender muito da aplicação, né? Então, sei lá, para pensar numa aplicação simples aqui, pensa em trading, né?
Trading, basicamente, se você quer usar uma exchange descentralizada, como esse Uniswap, o custo é 30 bips, que eu acho que é um custo baixo, é um custo competitivo, com muito que você vê no Que é mercado. O 0,3%, problema né? isso, Tá. 0,3%. Esse é o custo de você operar Uhum. numa exchange dessa. Mas, por exemplo, se eu quero executar uma transação no Uniswap, eu preciso liquidar ela no Ethereum, Uhum. né? E as taxas de transação do Ethereum, elas não dependem do volume que você negocia. A taxa de transação do Ethereum, ela depende em quão complexo é esse contrato inteligente. Então, você fazer um contrato inteligente que movimenta $1 bilhão e um contrato inteligente que movimenta $1, para o Ethereum, a taxa é a mesma. Então, se você está negociando volumes maiores, faz super sentido. Se você está negociando volumes menores, não. E é aqui que entra essa questão da escalabilidade, da gente começar a ver essas taxas, né? A gente chama do gas fees, né? Que essa é a taxa que a rede do Ethereum cobra para liquidar essas operações, diminuir bastante. E aí eu acho que aqui a gente vai começar a ter ganhos mais distribuídos aí para todo mundo. Hoje depende muito do tipo de operação que você está fazendo ainda. Você falou bem lá no começo que os DeFis eles operam em cima de smart contracts, né? E alguns desses protocolos, alguns protocolos de DeFi já fazem a própria gestão de ativos, né? Os gestores agora estão ameaçados, Você tá né? ameaçado, Você Davi? está ameaçado? Como é que tá essa Estão criando um expectativa? cavalo de Troia para vocês mesmos. Não, essa é uma boa pergunta. Basicamente hoje, os duas grandes verticais de DeFi são de trading, né, e essa de lending and borrowing, de empréstimos e colateralizados e tal. Mas existem outras verticais, né? Uma delas que o pessoal é muito animado no longo prazo é a questão de seguros, e a outra é a questão de asset management. Sim, existem alguns protocolos em DeFi que são focados em asset management. Existe um que chama Index Coop, ou Index Coop, tem algumas pessoas que falam assim, que é basicamente uma versão descentralizada da Bitwise. Então, assim, se você quiser comprar, por exemplo, um índice de cripto ou um índice de DeFi, você consegue fazer isso simplesmente passando por esse protocolo. Acho que ainda tem várias coisas aqui para ele ser competitivo contra um gestor tradicional, tem algumas limitações, tem todas essas questões de bridges e tipo de ativo em que eles conseguem operar ou não, mas já existe isso. Eu diria que é uma parte de DeFi relativamente incipiente, mas eu consigo imaginar um futuro em que, vamos dizer, o Renato e o Renan, vocês têm uma super estratégia de cripto, vocês lançam isso como se fosse um contrato inteligente, você ganha um FII e o contrato executa a sua estratégia, né? De novo, contratos inteligentes são bons para resolver problemas do tipo sei isso, então aquilo, né? Coisas que você consegue reduzir a uma lógica computacional. Então isso faz sentido para trading de índice, para trading sistemático, né? Coisas que você consegue reduzir numa lógica computacional. Acho que a boa e velha análise fundamentalista vai continuar aí. Acho que ainda não está nem perto de chegar aí, mas você já começa a ver algumas coisas do tipo buscar o maior yield. Tem protocolo que faz isso, Yearn Finance. Basicamente você, ao invés de ficar buscando yield em vários protocolos, ele faz isso para você. Então são versões bem simples ainda, mas já tem algumas. Mas aí substitui o 2 com 20 que o pessoal paga, quer dizer, num caso de um ETF, de uma coisa assim, não é tão alto, mas substitui, em vez de ter uma empresa fazendo isso com um funcionário que tem que pagar a conta de luz e o pessoal da Copa, basta eu ter uma ideia e colocar um contrato inteligente. Exatamente. Basicamente, alguém que gera estratégia, um programador que coloca isso Uhum. num smart contract. De novo, não é simples, tem questões regulatórias, várias coisas para resolver, é bem novo, mas sim, já tem algumas soluções começando a aparecer desse lado. Tem um ponto aqui que eu acho que a gente não tocou ainda, que é meio básico, mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente, ô Davi, a mecânica desses protocolos principais aí, esse de empréstimo, né, que parece que são os principais, eu não sei se são os mesmos que o pessoal vai lá e deixa o dinheiro para tirar um yield, como é que eles funcionam e quais são os principais de cada um?
Em geral, assim, eu não vou falar sempre, mas em geral, eu acho que a grande ideia aqui desses protocolos de DeFi, eles funcionam como esses dual-sided marketplaces, né? São esse marketplace, pensa, acho que no mundo de tecnologia mais tradicional, um Uber, né? Que junta o cara que dirige o carro com o pessoal que quer andar de carro, ou o Airbnb, né? Que junta de um lado o pessoal que tem um imóvel e quer alugar com o pessoal que está procurando imóvel. Os protocolos de DeFi, eles funcionam muito dessa maneira. Eles são como se fosse um marketplace que junta duas partes. Em geral, é assim que eles funcionam. Inclusive, eu vou fazer um detour aqui da sua resposta, mas eu volto para ela. Tem algumas coisas que são inovações genuínas de DeFi. Várias dessas exchanges descentralizadas que eu mencionei, o Uniswap é o grande exemplo aqui de novo, elas não têm um order book, elas não têm um livro de ordem, como se fosse o que é o sistema que a gente está acostumado de ver, né, numa Nasdaq ou numa B3. Basicamente, o que um protocolo como o Uniswap faz ele junta de um lado pessoas que querem tradear e market makers de outro lado. É um modelo que a gente chama de Automated Market Making, AMM. Então, basicamente, tem várias coisas no mercado de DeFi que elas são construídas de um jeito diferente. Esse é o jeito que funciona o mercado tradicional aí nos Estados Unidos também, não é? Alguns mercados funcionam assim, aqui. A corretora joga a corretora coloca várias ordens ali junto num pool de liquidez e as ordens são executadas ali, né? A corretora revende para alguém. Não é uma coisa tão exótica assim. Tem alguns mercados que funcionam assim. Aqui nos Estados Unidos não é talvez o tradicional, mas realmente tem alguns lados que funcionam assim. Mas basicamente é isso. Você tem de um lado market makers falando, eu compro nesse preço, eu vendo nesse preço, e de outro lado você tem pessoas tradando. É assim que o Uniswap funciona. É super interessante. Até onde eu sei, pelo menos fazendo isso nessa escala, né, o legal do contrato inteligente é que ele automatiza, né, todo esse projeto. Eu acho que é uma inovação bem interessante, assim, em DeFi. Pensa sempre como essa ideia, ou na grande maioria dos casos, é esse marketplace. Então, num caso, por exemplo, de um protocolo de empréstimo, é assim que funciona. De um lado, você tem pessoas que depositam dinheiro e ganham um yield. Do outro lado, você tem pessoas que pegam esse dinheiro como empréstimo, usando colateral, e pagam um yield. Uma parte disso o protocolo pega para ele, como receita, e a outra parte ele paga para os depositantes. Então, quase sempre o modelo econômico, vamos falar assim, num bem high level, assim, ele é esse de dual-sided marketplace. Tem exceções, tem exchanges que trabalham com o mercado de order book tradicional, para alguns tipos de trade isso faz mais sentido, então tem bastante inovação assim acontecendo. E como é que o protocolo avalia o risco? Porque se eu estou numa ponta que está pegando, como é que ele sabe quem eu sou? Ele não sabe, eu conecto a meu wallet ali, é um grande sopa de letrinhas, ele não sabe meu CPF, não sabe, não viu meu imposto de renda para poder me emprestar um valor. Essa é uma outra ótima pergunta. Inclusive, a gente escreveu uma coluna sobre isso faz, acho que 1 ou 2 meses, tá no nosso site lá para quem quiser ver. A questão de gestão de risco em DeFi é extremamente interessante, e eu diria que um outro ponto em que DeFi faz as coisas de um jeito diferente, eu diria que potencialmente melhor do que no mercado tradicional. E aqui vem um pouco esse conceito da transparência que eu falei, né? Como todo mundo consegue enxergar tudo, imagina que você, antes de depositar dinheiro numa instituição financeira, você tem uma visão completamente do book dela. Não é que você consegue ver exatamente para quem ela está emprestando, né? Tem todas as questões da privacidade criptográfica, mas você consegue ter uma ideia bastante boa, pelo menos do risco de preço que aquele ativo está tocando. Tá tomando. E isso é um negócio que a gente viu evoluir bastante no mercado de DeFi de uns 2 anos para cá. DeFi passou por alguns testes, e eu diria que todos esses testes passou muito bem. O maior deles foi esse último. O mercado foi um dos crashes mais violentos que a gente viu no mercado. Vários operadores centralizados, como eu falei, tiveram problema. DeFi foi super bem, mas teve alguns no passado. Eu acho que o primeiro grande teste que aconteceu foi o crash do Covid, né? DeFi ali era mais incipiente, mas já existia. Você viu alguns protocolos ali tendo problema.
Então, você teve alguns protocolos que, por mais que os empréstimos são over-colateralizados, né? Então, você tem uma garantia que vale mais do que o empréstimo que você fez. Então, basicamente, a gestão de risco é quando a garantia cai de valor e bate no valor do empréstimo, você liquida essa garantia. Basicamente, é assim que funciona. Agora, tem vários parâmetros para definir isso, que é quanto de over collateral eu quero? Né? Eu quero 50% a mais, 30% a mais. Provavelmente não faz sentido se você está fazendo uma operação entre stablecoin, que não tem muita volatilidade, e 2 criptoativos, que tem muita volatilidade. Então, a maioria desses protocolos, para ficar aqui no caso de empréstimo, eles têm vários parâmetros de risco que os participantes do protocolo podem, assim, de novo, não tem nenhuma entidade por trás, mas que eles podem ser alterados. E aqui traz mais um conceito, acho que importante dentro de DeFi. Quando você compra um ativo de DeFi, vamos dizer, um token do Uniswap ou do Aave, Compound, Maker, qualquer um desses, na grande maioria dos casos, quando você compra esse ativo, ele te dá esse potencial, né, direito de cash flow, que eu mencionei, do lado de valuation no futuro, mas ele muitas vezes também te dá direitos de governança. Então, vários desses protocolos, ele tem, apesar de não ter uma instituição definida por trás, você tem toda essa comunidade que são as pessoas que são donos dos tokens e que eles podem votar para determinar como que esses parâmetros podem ser. Inclusive, existem já empresas especializadas em risco e que prestam serviço para esses protocolos de DeFi. A principal delas é uma empresa chamada Gauntlet, que é uma empresa super bacana, super interessante. Pessoal super quant top aqui dos grandes hedge funds de Shaw e tal, e que montaram essas empresas de risco. Então, existe sim uma camada de governança desses protocolos que governa várias coisas, inclusive a questão de risco. Mas tem também a questão de upgrade, né? Isso é software, de novo, sempre tem upgrade, sempre tem novas coisas que está sempre evoluindo, então existe toda uma questão de governança que existe dentro desses protocolos, que em geral fica na mão das pessoas que são donas dos tokens. Aproveitando que você falou dessa questão de governança dos protocolos, principalmente dos protocolos de staking, né? Você explicando essa parte de empréstimos me lembrou muito o que aconteceu com a Celsius, né? Só que os tokens foram congelados, enfim, ela perdeu muita liquidez nesse mais recente crash do mercado. Então, eu queria saber de você, né? O mercado já passou por essa limpa de protocolos que, entre aspas, são falhos, que ainda não atingiram o seu modelo de negócios bem feito, ou a gente ainda vai ver aí algumas plataformas sendo varridas do mercado? Porque a mais conhecida, a que ficou mais conhecida foi a Celsius, mas outras plataformas menores também foram, digamos assim, descartadas, né? A gente ainda vai ver esse movimento acontecer um pouco mais? Sim, você está falando no lado dos provedores de serviços centralizados, né? Isso. A Celsius, ela é uma empresa, né, que tomava depósito e fazia empréstimos, acabou tomando mais risco em algumas coisas aí do que devia. Olha, Renan, é uma boa pergunta. Eu acho que provavelmente a gente ainda precisa de mais algumas semanas, mas eu ficaria surpreso de ver grandes falhas, né? A gente viu muita coisa acontecendo, né? Então, tudo começou com uma stablecoin, um projeto stablecoin chamado Terra Luna, que colapsou de maneira muito rápida. Era um projeto que muitas pessoas que estavam no mercado já viam, que era um projeto muito, muito mal concebido. A gente na Bitwise bloqueou Luna dos nossos índices no ano passado. A maioria muita gente já sabia, mas tinha algumas pessoas que acabaram montando exposição. Luna acabou crescendo muito e o Luna teve um colapso bastante rápido. Quando esse colapso aconteceu, você começou a ver, até para usar a linguagem do Warren Buffett aqui, quem que estava de... Como é que é? Quem tá nadando pelado. É isso. Quando a maré baixa, você vê quem tá nadando pelado. E alguns caras estavam nadando pelado, né? Então tem Celsius, teve um player muito importante que é o Three Arrows Capital, que é um dos grandes fundos de cripto, que também estava meio nadando pelado aí. Esse foi um LTCM, um momento LTCM, né? Long Term Capital Management, que foi um fundo grande aqui nos Estados Unidos que faliu no final dos anos 80 no mercado de cripto. Isso acabou levando algumas outras instituições juntas.
Eu acho que agora a gente já não viu mais nenhuma grande falha, assim, ou pelo menos nada que teria um risco um pouco mais amplo no mercado. Então, difícil de falar, acho que assim, vale a pena só ressaltar de novo, DeFi foi super bem, zero problemas com DeFi. Nessa parte centralizada, pelo fato desses riscos de contraparte serem um pouco menos transparentes, a gente teve alguns problemas. Eu acho que a gente já passou pela pior fase, assim, não descartaria acontecer mais nenhum, mas eu acho que os grandes problemas eu acho que já passaram. Aí agora a gente está indo para a próxima fase, né? Algumas empresas algumas empresas simplesmente têm balanço para carregar as perdas e continuar as atividades e tudo bem. Tem outras empresas que são boas, mas fizeram besteira. E aí essas empresas foram recapitalizadas, né? Principalmente um player que é a FTX, que é uma exchange muito grande aqui, acabou recapitalizando algumas empresas e eles continuam. Outros estão em Chapter 11, né? Então vão talvez aí ter, que é o processo de falência aqui nos Estados Unidos, então vão talvez ser dado chance de conseguir achar um caminho para se recuperar, e outros vão ser liquidados. Eu acho que agora a gente está mais ou menos olhando essa fase aqui, mas difícil de falar com 100% de certeza. O Davi, estava lendo aqui esse mesmo relatório que vocês fizeram ali no final do ano passado, né? E não pude deixar de perceber alguns números bem bullish aqui para o mercado de DeFi, né? Eu queria que você explicasse esses números de onde e quais são as premissas que vêm, mas assim, vocês têm uma estimativa que esse mercado ele pode chegar a 15 trilhões de dólares. Eu não sei se é em value locked aqui que vocês, esse número, mas explica esse valuation de 15 trilhões de dólares futuro, né, pro mercado DeFi. Basicamente, a ideia que a gente fez nesse relatório, para quem tiver interesse, vale a pena entrar no nosso site, na área de Insights. A gente fez um relatório falando sobre a indústria de DeFi. E aí, no final desse relatório, a gente fez um exercício de valuation, mas é um exercício, eu nem diria que é um exercício de valuation, é um exercício de market sizing, de tentar mais ou menos pensar qual que é o tamanho desse mercado versus qual que é o tamanho do mercado que ele está tentando atingir. Então, hoje, se você pensar, o mercado de DeFi, ele é menos de 1% do market cap de todos os bancos listados no mundo. E basicamente o que a gente fez é um exercício, de novo, longuíssimo prazo, de pensar de quanto de participação DeFi, se for bem sucedido, considerando todas essas vantagens que eu falei, poderiam conseguir no mercado, né? Então, a gente colocou vários níveis ali, né? E eu acho que vale a pena olhar, tem até uma figurinha legal ali na página 16 do relatório. Então, a gente fala, se DeFi atingir a mesma penetração que o Bitcoin atingiu do mercado do ouro, que na época ali era mais ou menos uns 10%. Aí a gente está falando em DeFi atingir um valor de mais ou menos 2,4 trilhões de dólares. E se DeFi atingir a mesma penetração que as empresas de fintech adquiriram dentro das empresas de pagamento? Aí acho que esse número, se não me engano, é mais perto de uns 50%. Nesse cenário, eu digo, nesse cenário de DeFi ser tão bem sucedido quanto as empresas de fintech foram bem sucedidas no ramo de pagamentos, então DeFi valeria alguma coisa perto de 11 trilhões de dólares. Não, e se DeFi for um negócio extremamente bem sucedido? E se DeFi fizer com os bancos o que a Tesla fez com as empresas tradicionais de carro? Aí aqui a gente está falando desses mercados maiores, aí a gente está falando em alguma coisa de 16 trilhões de dólares. Então, assim, é basicamente essa a ideia. Assim, foi simplesmente um exercício de market sizing, e a maioria dos investidores que a gente recebe, eles são investidores que olham isso com uma perspectiva de longo prazo como um negócio pequeno. De novo, eles olham isso como as empresas de fintech há 15 anos atrás. Eles olham isso como as empresas de e-commerce, né? As grandes empresas de e-commerce há 20 anos atrás. Elas tinham um market share bem pequenininho e que elas podem virar algo mais representativos do que elas têm hoje no mercado. Eu acho que DeFi ainda está super cedo, de novo, representa menos de 1%, menos de 0,5% do market cap do mercado de bancos. Quanto que isso pode ser no futuro? Isso a gente meio que deixou para o próprio investidor pensar, né, e tomar a sua própria decisão. Você acha que
esse mercado no futuro pode ser 1%, 2%, 5%, 10%, 50%, aí eu acho que eu deixo para cada um tomar a sua decisão. Eu acho que ele vai ser um mercado bem mais importante do que ele é hoje em termos de penetração no market cap. Davi, o número mais otimista você nem falou, que é o de 71% de penetração, que seria o caso e-commerce versus... É verdade, é que eu achei que a resposta ia ficar muito longa. Não, tudo bem, mas só para... Então o número ele pode chegar a 17 trilhões, segundo esse relatório aqui de vocês do final do ano passado, se eu não me engano. Agora, Davi, a gente vai ter que chegar nos finalmente aí, mas eu queria fazer uma pergunta... Talvez seja até uma fogueira para você, mas enfim, a gente tem que fazer. O índice de vocês, de DeFi, tem alguns ativos ali que eu sei que vocês têm alguns critérios aí de research para eles entrarem ou não. Você até citou que o Luna foi defenestrado aí antes que o pior acontecesse, né? Mas eu queria saber de você quais são os seus ativos favoritos, os protocolos que você acha que são os melhores, que estão mais bem azeitados e também do ponto de vista do token, né? Porque uma coisa que eu aprendi aqui é que às vezes não adianta o protocolo ser bom, mas para o investidor, se não, o token dele não capturar o valor, não adianta muita coisa. Até uma crítica que se faz, que já fizeram aqui ao Uniswap, né? Que o token dele não captura tanto isso. Queria que você explicasse aí quais são os que deixam você mais otimista do DeFi. Vamos falar sobre isso. Eu acho assim, antes de começar, assim, eu realmente acho que esse é um setor que ainda é muito cedo para você falar quem vai ganhar. Assim, é como se a gente estivesse ali no meio dos anos 90, tentando decidir quais seriam as grandes empresas da internet. Acho que é muito mais importante você estar exposto ao vencedor do que você fazer um asset selection nesse ponto. Então, por isso que a gente é muito fã do ponto de vista de índice. Agora, se você pergunta para mim, cara, aqui depende muito do tipo de investidor. Assim, eu acho que DeFi está num nível de preço que está interessante o suficiente para você simplesmente olhar para os maiores players e para os mais estabelecidos e provavelmente achar um valuation que seja interessante comparado com o nível com o potencial que você imagina. De novo, mais exercícios, mais market sizing e tal, você consegue já ter alguma visão de receita. Eu sou muito fã do Uniswap, eu entendo a discussão que existe em volta o Uniswap é o seguinte, desde que ele foi criado, desde que o token do Uniswap saiu, ele já tem embutido essa chavinha, eles chamam de Protocol Fee Switch, que é essa chavinha que vai virar esse fee que vai começar a ir para os donos do Uni, né? Então, se eu não me engano, são 16% da receita que é alocado para o token do Uni. Agora, tem toda a questão da governança que eu falei, tem toda a questão de se isso é algo que faz sentido, né? Porque uma coisa importante no mercado de DeFi é que, assim, não tem o conceito de lucro retido. O lucro vira dividendo, o lucro vai direto para a mão do acionista, né? E aí eu trago um pouco a questão de se faz sentido exigir uma empresa que está basicamente aí gerando receita há menos de 2 anos, sim, é um valor relevante. Se faz sentido uma empresa dessas começar a pagar dividendo ou se faz mais sentido reinvestir isso no crescimento. Eu tendo a não ter muito problemas com empresas nesse estágio reinvestirem essas coisas em crescimento. Acho que o mundo de tecnologia funciona muito mais assim. Mas eu sou super fã do Uniswap. O Uniswap lançou uma versão já faz um tempinho, talvez um ano, o Uniswap V3, eu acho que é muito interessante, é um avanço interessante no mundo de DeFi. Outras exchanges importantes, tem uma que chama Curve. A Curve é uma exchange descentralizada que é mais focada em stablecoins, então ela é otimizada para operar com ativos de baixa volatilidade. Também super interessante. Tem uma outra que chama DYDX, DYDX. Essa aqui é focada mais no mercado de derivativos, ela trabalha com o order book central, ela não trabalha com esse conceito de automated market making que eu falei antes. Essa aqui tem um pouco mais de risco de centralização, potencial alguns riscos regulatórios que o pessoal vê, mas como projeto também eu acho interessante, mas acho que tem que olhar o risco regulatório aqui com mais cuidado. Nos protocolos de empréstimo, acho que é Maker, Aave e Compound. Acho que assim, não precisa ir muito mais complexo do que os grandes protocolos aí.
Eu sou bastante fã do Maker. O Maker é o, entre aspas, velho play de cripto. Assim, já está aí há muito tempo, já foi muito battle tested. Você começa a olhar os múltiplos de receita e tal, ele até que muitas vezes compara bem aí com outros. Então o Maker é meio que o meio value play, assim. O Aave é extremamente inovador, um monte de coisa legal sendo feita no mercado no Aave. Então acho que assim, hoje em DeFi, eu acho que você não precisa ir muito além dos protocolos principais, assim, para provavelmente achar um valor interessante. Agora, para a galera que quer ir lá mais o risco mesmo, aí tem vários outros protocolos, inclusive alguns que existem fora do Ethereum, né? Que esses são os protocolos que aí você pode ver ganhos relevantes num horizonte de prazo mais curto, mas aí você já está num outro perfil de risco, olhando projetos menores, olhando um perfil de risco bem diferente. Tem algum que você citaria desses fora do Ethereum? Cara, eu não vou fazer recomendação aqui, mas eu acho que tem alguns ecossistemas que vale a pena olhar. Eu acho que Solana tem bastante coisa interessante acontecendo, Polkadot tem bastante coisa acontecendo também. Acho que vale a pena olhar esses ecossistemas que aí já estão começando a se estabelecer aí por volta do Ethereum. Pode ter coisa interessante ali, mas eu não vou me arriscar a fazer recomendação aqui, porque eu olho isso com um pouco menos de proximidade do que eu olho os protocolos principais, que são os do nosso índice aqui. Mas aí faria sentido para o investidor, então, também ter o token dessas próprias Layer 1 aí, né? Da Solana, do Polkadot, é um jeito de se expor. Essa é uma decisão de investimento importante, né? O quanto de valor você acha que vai acruar no nível do aplicativo e o quanto de valor você acha que vai acruar no nível do protocolo base, né? Realmente é uma pergunta importante e que, honestamente, hoje acho que ainda ninguém sabe a resposta. O que a gente vê do pessoal que investe na gente, o que eu acho que faz sentido normalmente o pessoal tem uma posição core nos protocolos base, né, no Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, então usa o nosso Bitwise 10, né, que é um índice aí de Crypto Large Cap, e aí complementa isso com exposições nos aplicativos. Acho que é uma decisão de investimento parecida com, sei lá no começo, vamos dizer, mais para trás da internet, você quer ter a Apple ou você quer ter o Uber? Né? Então, assim, a Apple como essa plataforma que se beneficia de maneira mais como dizer, abrangente, ou você quer ter aquele aplicativo que se aquele aplicativo for o grande, tem mais risco, claro, tem mais competição, mas se aquele aplicativo for o aplicativo que for o vencedor do mercado, você pode ter um risco maior. Então, acho que é uma decisão de investimento mais ou menos parecida nesse sentido. Davi, uma última pergunta, então, um pouco mais filosófica, que eu vou te fazer, é exatamente isso. O DeFi, onde que ele está posicionado no universo das criptomoedas, né? A gente tem NFTs, DeFis, criptos, Layer 1, Layer 2, enfim, uma infinidade de projetos. Então, a pergunta filosófica é exatamente essa, né? Quem é DeFi nesse vasto multiverso? Acho que é uma ótima pergunta. O jeito que eu gosto de pensar do mercado de cripto, você tem vamos dizer, o Layer Ones, né, essas plataformas, Bitcoin, Ethereum, esses, vamos dizer, sistemas operacionais. Em cima deles, você pode ter vários tipos de aplicações sendo construídas, né? Então, hoje eu diria que talvez as três grandes aplicações, ou as três maiores aplicações que existem em cima do Ethereum, né, que é onde esse mundo de smart contracts existe, mais forte, são as stablecoins, né? Você tem também a questão do DeFi e você tem a questão dos NFTs. Esse acho que são os três grandes aplicações, grupos de aplicações que existem maiores hoje dentro do ecossistema do Ethereum. Tem várias outras coisas que podem vir, tem questões de DAOs, Web3, várias outras coisas no futuro, mas o jeito que eu costumo pensar em DeFi é um desses tipos de aplicações que já ganharam uma tração razoável, né? Como eu falei, 80 bilhões de dólares mais ou menos de capital alocado, mesmo no bear market, e eu vejo ela como uma dessas grandes aplicações aqui. Então, bom, como o DeFi vai ser o futuro, eu já posso fazer aqui um short Itaú e long no índice de DeFi. Não aconselha, né, Davi? Cara, o que a gente sempre... Sabe que a gente faz bastante simulação de portfólio, escreve bastante relatório de cripto. Eu acho que DeFi aqui encaixa no mercado de cripto como um todo.
Se você me perguntar a minha opinião, acho assim, é um grande diversificador de portfólio. É claro que tem as pessoas, os hardcore crypto. Eu tenho muito mais cripto do que como percentual do meu portfólio do que a maioria das pessoas tem. Mas acho que para a maioria das pessoas o que funciona é usar o cripto. Primeiro ter uma alocação estruturada, né? A gente gosta muito de trabalhar com Financial Advisor por isso, né? Que eu acho que ele ajuda bastante o cliente a pensar em cripto como uma alocação estruturada dentro do portfólio e não simplesmente deixar aquele negócio solto, voando meio como louco. Então, acho que tem que pensar em alocação, tem que pensar em prazo, tem que pensar em estratégia de rebalanceamento, que é um negócio que o pessoal também não... às vezes esquece, e é mais fácil falar do que fazer também, que dá uma preguiça de rebalancear bastante, mas a maioria do pessoal que a gente vê, assim, eles têm essa alocação no mid-single digits, né, vamos dizer de 2 a 5%, que é uma alocação que, acho que depende de cada pessoa, mas a maioria que a gente vê, é uma alocação que é pequeno o suficiente, que se for para zero, você não vai morrer, né? Mas também é grande o suficiente para que se multiplicar por 10, você vai ficar feliz, você não vai se arrepender de ter comprado mais. Começa a passar de 5%, o evento histórico, ou evidência histórica que a gente vê é que os drawdowns, né, as correções do mercado de cripto começam a pesar mais no portfólio como um todo. Essa é a grande variável, eu acho que, pelo menos historicamente, começa a pesar mais no portfólio como um todo, e não é todo mundo que tem estômago para isso, né? Aí eu acho que daí para cima tem que começar a pensar um pouquinho nessas coisas. Mas como diversificador de um portfólio, eu acho que cripto tem um lugar bastante interessante. Bom, vamos pegar nossas raquetes então para começar o nosso ping-pong aqui, Davi. Bom, a gente gosta muito de perguntar sobre livro, né? Então são 3 livros que a gente gostaria que você indicasse. Um livro do mercado financeiro, né? Do mercado cripto, se você quiser, para ler antes de morrer. Uau, ler antes de morrer é grande, né? Eu vou falar... eu vou dar uma recomendação de um livro que eu tô lendo agora, eu tô pela metade, é um livro relativamente recente, que saiu alguns meses atrás, que inclusive está aqui na minha prateleira, chama The Cryptopians, de uma repórter chamada Laura Shin. A Laura, ela era editor sênior da Forbes e ela começou a cobrir cripto muito antes do que todo mundo começou a prestar atenção nesse mercado. Então ela tem contatos excelentes, ela até tem um podcast de cripto muito legal, em que ela tem um nível de speakers lá que é extremamente alto. E ela escreveu esse livro sobre a história do Ethereum. Ele conta a história do Ethereum com um foco muito no Vitalik, que é esse menino gênio que criou o Ethereum extremamente novo. O livro é legal, eu acho que ajuda a botar em contexto um pouco, não é um livro técnico, é simplesmente uma história bacana, até para quem não é de cripto, eu acho que a história é extremamente interessante, e a Laura escreve muito bem, ela é uma boa escritora, então acho que vou deixar esse como recomendação, e aí para quem quiser ir nos livros mais técnicos de cripto, me manda uma mensagem e aí a gente conversa mais. Cuidado que o pessoal abusa, hein? Vai começar a chegar mensagem aí. E um livro de fora do mercado, Davi? Cara, fora do mercado, eu vou falar outro livro que eu tô lendo agora, mas tô terminando. Eu venho fazendo um esforço para ler mais livros de ficção. E tem um que eu tô acabando de ler agora que eu gostei muito, que é o The Bonfire of the Vanities. Esse livro acho que tem em português, é A Fogueira das Vaidades. Inclusive tem um filme com Tom Hanks, com Morgan Freeman, com supercast, assim, mas eu acho que eu ouvi falar que o filme não é tão bom, eu não sei, tô esperando ler o livro para ver o filme, mas o livro é muito bacana. O livro se passa em Nova York nos anos 80, e um dos personagens principais era um trader de renda fixa, né? E naquela época, trader de renda fixa, anos 80 em Nova York, eles eram os mestres do universo, né? E aí eu acho que ele retrata muito bem um período aí do tempo que eu acho que é interessante, pode até ter algumas analogias para alguns lados do mercado de hoje, e o escritor é o Tom Wolfe, que eu acho que é um dos grandes escritores, assim, ele escreve extremamente bem, assim, um livro muito legal de ler, muito gostoso de ler. E uma anti-recomendação de livro, aquele livro que nem é tão legal, mas que todo mundo gosta, um livro para morrer antes de ler? Cara, eu vou num livro de cripto
Aqui você me coloca na situação ruim, né? Você vai arrumar alguns inimigos aí, cuidado. Eu tenho até mais de um para recomendar aqui, mas eu vou falar um. Tem um livro que chama The Blockchain Revolution, que inclusive acho que em português é o mesmo título, The Blockchain Revolution, de um autor chamado Don Tapscott. É um livro que, por algum motivo, ele tem muita atração no pessoal que está começando a aprender de cripto. Eu acho que não é a melhor introdução pro mercado. E a nossa última pergunta do Ping Pong é uma pessoa que você acha que deveria estar aqui, que mereceria estar aqui no nosso programa. Aqui minha recomendação é o Luiz Ramalho. Luiz Ramalho é um brasileiro que é um dos caras que mais entendem de NFTs do mundo. Ele também é muito ativo na parte de DAOs. O projeto dele tem investidores como Andreessen Horowitz, assim, o pessoal que está super, super na ponta do mercado de cripto. E ele vem também do mercado financeiro. O Luiz trabalhava na Goldman e na Blackstone. Então acho que ele é um cara bem legal para vocês trazerem. Luiz, abraço para você aí. Já está agendado, Luiz, inclusive fica o spoiler aí. Muito boa recomendação. Agora, uma que é exclusiva aqui do Criptoverso no Market Makers, que a gente sabe que o que não falta é hater também, né, de Bitcoin, de criptomoeda, e gente que tem um certo nome, né, por exemplo, Warren Buffett disse que não compraria nem todos os Bitcoins por $25, o Charlie Munger disse que Bitcoin é idiota e maligno, o Paul Krugman entrou na lista aqui dos no-coiners recentemente, né, quando ele falou que a cripto tem uma ilusão de respeitabilidade. Peter Schiff, o cara que o banco foi liquidado, mas isso deixa para depois, falou que o Bitcoin chegar a zero é algo inevitável. E o Taleb falou que é uma doença, Nassim Taleb, né, ele mesmo, falou que o Bitcoin é uma doença contagiosa. O que você diria pro pessoal que tem essa mentalidade, Davi? Além de dar risada. Eu acho o seguinte, uma das coisas que me fascina nesse mercado é que tem gente muito inteligente que odeia e tem gente muito inteligente que ama muito. Então, assim, alguém vai estar muito errado daqui a 10 ou 20 anos. O que eu gosto de levar como consideração é que, por outro lado, você tem provavelmente quase todos os maiores investidores de tecnologia dos últimos 20 anos, né? Marc Andreessen, Peter Thiel, Fred Wilson, né? Todos esses caras que não é nem que eles gostam, eles são absolutamente tarados assim por cripto desde os early days, né? E se você me perguntar de quem eu prefiro ouvir conselho, e com todo respeito a todas essas pessoas que você falou, mas eu prefiro ouvir conselho de tecnologia early stage do Marc Andreessen e do Peter Thiel do que do Warren Buffett e do Charlie Munger. De novo, acho que tem vários jeitos diferentes de ganhar dinheiro no mercado, mas eu acho que para esse tipo de investimento específico, vale a pena também olhar os investidores que gostam muito desse mercado. Inclusive, nos últimos 1 ano e meio, até 2 anos, a gente começou a ver um grupo novo de investidores entrar, que são os investidores macro. Aqui mais no Bitcoin específico, né, virando esse Global Macro Asset, mas você tem Paul Tudor Jones, você tem Stanley Druckenmiller, até o Ray Dalio, né, um pouco menos, mas também George Soros, né, o Family Office do Soros. Você tem vários desses grandes investidores macro que também tem opinião positiva em relação aqui ao Bitcoin mais específico ou ao cripto mais em geral, quando a gente está falando desses investidores de tecnologia. Então, assim, acho ótimo, acho que é aqui que está o upside, né? Se todo mundo gostasse, acho que também não ia ter muito upside na mesa, mas acho que vale muito a pena de pensar de quem que você quer ouvir conselhos para determinados tipos de investimento. Eu prefiro esse outro grupo, mas eu acho que a decisão aí fica para cada um. Bom, esse foi o 4º episódio do Criptoverso, a gente vai ficando por aqui. Davi, muitíssimo obrigado por abrilhantar aqui o nosso programa. Imagina, obrigado a vocês, foi um prazer, Renato e Renan, e quando quiserem, estamos de volta aí. Valeu, Renan, obrigadão pela parceria aí também. Valeu, Renato. Por melhorar as minhas perguntas aí. Esse foi o Criptoverso de hoje, com os trabalhos técnicos do Diego Dantas. A gente volta no próximo episódio, foi um prazer, tchau, tchau.